Olá, o curso de psicoterapeuta cristão, o PTC, que é a psicoterapia cristã, ele é para pessoas que entenderam que a espiritualidade ela é muito importante, sim. Nós somos tridimensionais, corpo, alma e espírito. Muitas das vezes está bem no corpo, está bem na alma, mas o espírito não flui, na vida espiritual não flui, e há uma confusão mental, onde se mistura dogmas, tabus religiosos, traumas religiosos, fanatismo, onde as pessoas estão presas, sendo manipuladas, né, uma massa sendo manipulada. Mas também ele é para pessoas que querem levar para outras pessoas a cura na alma. Né? Eu não estou dizendo que a igreja, a palavra, o jejum, a oração, a espiritualidade das religiões, algumas consideradas seitas, outras heresias, não é sobre isso. É sobre amor, é sobre humanidade, é sobre pessoas que não romperam na vida porque não tiveram a possibilidade de ter a sua mente esticada, ampliada, para ter um horizonte melhor, para se aprofundar na vida familiar de uma forma tranquila, onde ela possa romper. Então, o psicoterapeuta cristão, ele entende de temperamento. Poxa, é inato, nasce com a pessoa, ou ela é sanguínea, ela é fleumático, ou ela é colérico, ou ela é melancólico. Uma grande oportunidade de alinhar a personalidade desse indivíduo, o perfil comportamental dele, como foi construída ser uma personalidade forte. É uma grande oportunidade de alinhar a identidade. Porque não importa o que as pessoas dizem que eu sou, se eu não sei quem eu sou. E na maioria das vezes eu vou me tornar a parte ruim que as pessoas dizem que eu sou. Então a identidade é descobrir também quem eu não sou. Quem eu não sou? Perguntaram para João Batista: quem você é? Ele diz: eu não sou o Cristo. Então primeiro ele entendeu quem ele não é. Eu não sou a expectativa das pessoas. Eu não sou a formulação e o sonho que as pessoas desenharam para mim. Eu sou eu, com minhas virtudes e defeitos, com minhas conquistas, com as minhas fraudes. Eu me aceito e eu mudo a cada dia, não é? Então Esther, né? Esther assume uma postura. Não tinha criação, e na psicologia a gente fala que a premissa do adulto bem resolvido, ele ter boas referências, boa criação. Ela não tinha pai nem mãe, mas tinha um tio. Ela tinha uma fé, ela tinha uma fidelidade às suas crenças. O que forja uma boa identidade? Ela não se auto-sabotava. Então Vasti é destituída do trono porque competia com o rei. Esther é ascendida ao trono porque ela é uma mulher sábia, ela tem estratégia e sabe se posicionar na hora certa, do jeito certo. Então não é tudo sobre espiritualidade, é sobre comportamento. Então eu preciso perceber o que é que tem nas pessoas, o que elas precisam mudar. Como funciona a mente de um líder, é uma aula que a gente tem maravilhosa. O que a vida de Jó, por exemplo, ela é uma fábrica de campeões. Ela nos ensina sobre amigos, esposa, acolhimento, sobre as nossas confusões mentais, nossos momentos e acessos de raiva, de ira, o que aparece em nós quando nós começamos a perder as coisas que são importantes para nós. Então, o psicoterapeuta cristão, ele transborda para ensinar. Primeiro ele transborda, depois ele ensina. Primeiro acontece nele, depois ele consegue ajudar para que aconteça no outro. Esse é o nosso desafio. Depois de aprender, depois de ler, depois de sintetizar esse conhecimento, torná-lo disruptivo, nós temos um novo degrau, que é um grande desafio, que é fazer com que isso aconteça na vida do outro. Conseguir levar esse conhecimento que está aqui, não é? Esse exemplar, por exemplo, com 71 anos, conseguir escrever uma história disruptiva e maravilhosa na vida do outro. Esse é o nosso maior desafio. Então, esse livro que está escrito em nós precisamos observar como nós interpretamos o que foi escrito em nós, porque escreveram muita coisa ruim acerca de nós, sobre nós e em nós. E a forma como nós interpretamos o que escreveram em nós vai definir
como nós verbalizamos isso para nossa esposa, para o nosso filho, como nós tratamos ele, como nós aconselhamos, porque se o psicanalista ele ouve e usa, por exemplo, da maiêutica socrática para que a pessoa encontre a resposta dentro dela, o psicoterapeuta cristão não, ele pode dar conselhos através de um manual, né? Mas ele precisa conseguir, esse é o desafio, fazer com que a pessoa que está todo domingo, toda semana ali na igreja, envolvida com o credo religioso dela, se entenda. Porque se até hoje ela nasceu, ouviu, ela não entendeu, dessa mesma forma ela não vai entender. Eu não estou dizendo que a igreja, que é o líder da determinada religião, é só aquela está certa ou errada. Não é sobre isso, é sobre você, é sobre mim, é sobre nós, é sobre a nossa capacidade de amar mais, é sobre a nossa capacidade de escolher perdoar, não pelo outro, mas por mim, porque eu mereço. Não é a questão de eu mereço apenas ser feliz. O meu sistema de crenças, ele vai funcionar de acordo com a sua programação, aquilo que eu dou para ele. Então, se eu dou a falta de perdão, a raiva, o ódio, o sentimento de vingança, a justiça imediata, o que ele vai produzir? É aquilo que eu tenho falado sobre a árvore. A árvore, uma vez pronta, sempre pronta, todo ano ela vai dar aquele fruto. Então, se aquela árvore construída é uma árvore de ódio, não tem como ela dar amor. Então, eu preciso construir uma árvore de amor, podar essa árvore do ódio, do meu jardim, da vida, da minha interpretação, do meu conhecimento. Então, dentro de mim, eu tenho que plantar, semear nesse jardim novas sementes. E pasme, por exemplo, paz, você tem uma semente no corpo, que é o dinheiro, você vai lá e compra um monte de roupa, você tem uma certa paz. Na alma, pode ser um remédio, uma terapia, mas no espírito é uma semente, que inclusive foi um dos temas da minha tese de doutorado, que é a terceira consciência. A gente tem a primeira, a segunda, a terceira, essa terceira instância, né? Ou como quiser, se você quiser chamar de primeira, que é o espírito, é uma semente que você planta e vai regando, e depois você tem uma vida de paz, porque você cultivou. O homem, na sua essência, ele é um lavrador. Por isso que eu quero te convidar para Farmas, que é o quê? A agricultura, é lavrar, é plantar. O homem, na sua essência, Deus o fez e o chamou para plantar. Então ele vai comer do fruto do seu plantio. Isso é para a vida emocional também. Se você planta amor, se você planta perdão, se você começa a regar e irrigar esse jardim da vida emocional com sementes de fé, de paz, de amor, de tranquilidade, de afeto, você vai viver isso, porque isso cresce. A terra mais fértil do mundo que o Criador fez é o ser humano. E é a terra mais inteligente e produtiva da humanidade, porque tudo que planta dá. Se plantar muita coisa ruim, vai prosperar. Se plantar muita coisa boa, vai prosperar. Isso não muda, isso é uma lei universal. O que o homem plantar, ele colherá. Então, quando você se torna um psicoterapeuta, um psicoclínico, um psicólogo, um psicanalista, um PTC, um psicoterapeuta cristão, um TEG, um aplicador TEG da terapia emocional e gestacional, você é uma terra fértil que está emanando frutos de todo tipo. E agora você vai ensinar as pessoas a plantar. Então, você não tem que levar a mudança, o fruto pronto. É aquela história, né? O que você prefere, o peixe ou a vara? Né? Porque o peixe está pronto, você só tem uma vez. A vara para pescar, o conhecimento, a percepção, o feeling das águas, você tem para a vida toda. Em qualquer lugar que você vai, você produz fruto. Então o que você quer? Você quer o fruto ou você quer a semente? Você quer aprender a plantar nessa terra que é você e ter um bom casamento, uma boa vida financeira? Como é que você consegue isso? Conhecimento. Como é que você consegue isso? Com tempo. Como consegue isso? Com entrega. Como consegue isso? Com verdades, não com mentiras. Porque o imaginário, ele produz ilusão, o imaginário produz mentira. O nosso imaginário o tempo todo ele é uma fábrica de mentiras, porque ele quer o caminho mais fácil para economizar energia. O homem ele nasce falho com uma inclinação ao pecado, à morte, ao homicídio, ao suicídio, à destruição, ao medo, à dor. Tanto que está aí a sociedade. E as pessoas que conseguem aprender a resistir
renunciar e se inclinar para um caminho mais estreito, que é o caminho do conhecimento, é o caminho da entrega, essas pessoas elas rompem na vida. Mais cedo ou mais tarde elas rompem, porque elas vão irrigando e regando esse jardim, que mais cedo ou mais tarde começa a dar todo tipo de fruto. Fruto do amor, da paz, da paciência, do conhecimento, da capacidade de falar. Eu não sei falar em público. Treinamento. É treinamento. Então nós nascemos programados de uma forma que não tem como desprogramar. A nossa psique, nós somos programados para aprender. Nós fomos programados para frutificar. Se você não está frutificando uma coisa boa, provavelmente alguma coisa está saindo de você. Só que não tem como sair água doce e água salgada. Uma fonte produz uma coisa, outra produz outra. Uma árvore produz um fruto, outra produz outra. Eu quero te convidar a entender que você pode produzir muita coisa boa. Por que tem pessoas que estão numa vida, por assim dizer, religiosa? São as piores pessoas que você já conheceu. Não é as sementes que você recebe, é o que você faz com ela. Existe uma parábola que diz que cada um recebeu um talento. É uma semente. Diz que um guardou. Você já viu semente frutificar guardada? Então, quando a Bíblia fala da parábola dos talentos, ela está falando da parábola da semente. Porque o que foi lá e plantou e regou, ele multiplicou. Uns deram mais, outros deram menos, mas plantou. Plantou, cuidou, a coisa floresce. Agora, lá na parábola definitivamente da semente, está escrito o quê? Tem que plantar num lugar certo. Então é um conjunto de coisas. Por isso que a gente tem que estudar, aprender com quem sabe. É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. Então eu planto a semente no lugar certo, o que acontece com ela? Ela consegue criar raiz, alcançar o lençol freático, logo ela rompe para fora. Primeiro ela rompe para dentro. A vida é assim. Primeiro a gente rompe para dentro. Primeiro a gente cura em nós. Primeiro a gente anula a nós mesmos. Primeiro a gente cresce no escuro. É nos 95% de inconsciente que Freud vai dizer que é ali que habita tudo. Que a gente vai criar o DNA. É no ventre, totalmente escuro, que a criança se forma. Então tudo é dentro, depois é fora. Depois rompe, depois vem a luz e cresce, até as andorinhas do céu fazem ninho. E assim a Bíblia até mesmo chama a fé como uma semente de um grãozinho de mostarda, menor que um grão de arroz, que cresce e vira um arranha-céu. Por quê? Primeiro cresce para dentro e adquire o quê? Estrutura. O grande desafio do homem é adquirir estrutura. Quando se faz uma casa, se faz a estrutura. Depois se constrói aquilo que as pessoas vão ver, visitar e achar bonito. Todo mundo que está dentro de uma casa está em cima de uma estrutura. Todo mundo que está dentro de algo bonito, sólido, bom, casamento, vida financeira, sonhos, vida profissional, está dentro de algo que foi criado, uma estrutura. O que é o curso de psicoterapia, seja você que está aluno nosso de psicoclínica, psicanálise, enfim, psicoterapia cristã, você está construindo a base, é a árvore que vai dar fruto a vida toda. Então você está construindo a estrutura. Quem não investe em estrutura, provavelmente vai ter uma casa que vai desabar. Definitivamente a gente consegue ver uma casa desabando, ruindo, mas a gente não consegue ver o nosso casamento ruindo, a vida financeira ruindo, o nosso amor próprio ruindo, a vida emocional ruindo, os sonhos indo embora. É estrutura. É a estrutura que ninguém vê, que sustenta o que todo mundo vê. É a fé que ninguém vê. É a louça que você lava todo dia, que ninguém vê. É o trabalho duro, sentado, no método que eu brinco lá com o pessoal que eu aprendi com o mentor. E perguntaram para ele como você chegou em tão alto escalão da sua vida. Ele falou, BNC. Falou isso para mim, falou, vou falar isso na palestra. Eu falei, você não vai falar isso? Ele falou, vou. E começou a falar a palestra seguinte. Gente, aos 21 anos passei no concurso para delegado, aos 25 para juiz, e fui escrever leis federais, etc, etc. E ele falou, o grande segredo da minha vida foi o BNC. Bunda na cadeira. É o que todo mundo não tá vendo, é o que mudou a minha vida. Então o que todo mundo não está vendo é o que vai mudar a sua vida. O que todo mundo não está vendo é o que vai mudar a sua vida. O seu tempo de dedicação, tempo de amor, tempo de investimento, coragem, fé, o seu tempo de leitura. Você vê, Freud se tornou médico, neurologista, mesmo assim ele entendeu que a vida dele precisava ser enfiada dentro de um livro.
E ele lutou, e essa enciclopédia está aqui do lado aqui. Uma enciclopédia, esse livro, por exemplo, tem 71 anos. A teoria mais de 100. Há 139 anos atrás ele estava tratando alguém, falando sobre isso aqui. E ele já tinha a vida ganha, estrutura. E ele morre, e o que ele deixa ultrapassa dezenas e dezenas de anos, alcança a história do mundo. O mundo conhece Freud. Então, é sobre isso, a vida é sobre isso. A vida é sobre estrutura. Então, quando nós estudamos, por que as pessoas reclamam? Presta bem atenção. Por que as pessoas reclamam? Nossa, eu estudo e não entendo nada. Primeiro, não estuda tempo suficiente, porque as coisas precisam de tempo para maturar, os pontos se conectam. O cérebro vai rejeitando o que você estuda uma vez só, quando você repete, ele entende que é importante. Começa aí, não se estuda tempo suficiente. Segunda coisa, eu estudo com ansiedade. Eu quero terminar logo. Você não aprende porque você não está presente. Você está aqui lendo, o seu cérebro está em casa, na comida. Eu estou aqui, eu não estou pensando em comida. Aonde eu vou? Tem um monte de gente, às vezes entra aqui, está estudando, fala, gente, pode andar à vontade, pode fazer o que vocês tiverem que fazer. Eu estou focado. Estou focado. Então os meus resultados da minha vida, eles vieram com foco, porque tudo que você foca cresce. As pessoas estão focadas em quê? Redes sociais, cada vez mais tempo. Cresce o quê? A ansiedade, o desânimo, a tristeza, a raiva. Eu estou focado. Focado em quê? Em estudar.